E agora, então, a gente vai dar continuidade, né? A nossa conferência. Tá todo mundo me ouvindo bem? Estou falando num bom volume? Tá baixo? Tá alto? Perfeito, Camila. Ah, que ótimo. Tá bom, então. Bom dia, meninas. Bom dia, Ana Bom dia, Letícia. Bom Ana. dia, querida. Bom, gente, então vamos dar continuidade aqui, né? A nossa conferência. O meu nome é Camila e eu serei agora a moderadora desse painel, né? Então, fazendo aqui minha autodescrição, eu sou uma mulher branca com sardas, uso um cabelo loiro, meu cabelo é loiro e ele tá curto atualmente. Eu estou vestindo uma blusa marrom, brincos, um piercing no septo e um colar de miçangas colorida no pescoço. É, então, que todas e todos sejam bem-vindas, bem-vindos nesse painel, quem acabou de entrar. E o nome, né, desse segundo painel, então, é Mulheres na Segurança Nuclear e Proteção Radiológica. Então, é parte, né, da Conferência Livre da UIM Brasil, que será, né, uma parte preparatória aqui para a nossa Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, promovida pelo Ministério das Mulheres. Então, eu quero apresentar a vocês as nossas painelistas, né? E também abrir para a autodescrição, de cada uma delas, né? Então, eu vou fazer isso em ordem alfabética. Então, primeiramente, a física médica Ana Paula Rodrigues, diretora de radiodiagnóstico na Associação Brasileira de Física Médica. Ana Paula, por favor, se apresente e fale de qual cidade que você está falando. Bom dia. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos, Ana Paula. Pode falar, Tá. tá? Então, bom Ótimo. dia. Meu nome é Ana Paula. Eu sou uma mulher de 40 anos, pele morena, cabelo cacheado. Estou usando uma blusa bege, tenho olhos castanhos e falo de Goiânia. Ótimo. Seja bem-vinda, Ana Paula. Bom, agora a pesquisadora doutora Ana Letícia Souza, co-idealizadora do Coletivo de Mulheres Negras da Área Nuclear, o Mundão. Por favor, Ana Letícia, faça a sua alta descrição e também fale de onde que você está falando. Bom dia a todos. Eu Bom sou dia. uma mulher negra, uso cabelos cacheados e estou vestindo uma blusa cor de vinho. Eu estou falando do Rio de Janeiro. Ótimo, Ana Letícia. Agora, em seguida, então, doutora Jaqueline Calabria, especialista em radioproteção radiológica na Agência Internacional de Energia Atômica. Bom dia a todos e todas. Obrigada, Camila. Meu nome é Jaqueline. Eu sou uma mulher branca, 40 mais. Tenho os cabelos despenteados, encaracolados, e longos, né? Castanho claro, os olhos castanhos. Estou usando uma blusa estampada de verde e marrom, argolas e batom vermelho. E eu falo de Belo Horizonte porque eu tô de férias, então eu Ai, tô que falando de Belo gostoso, Horizonte. hein? É, Bom, e agora então, a doutora Margarete Guimarães, que é diretora da Secretaria de Mulheres e radioprotecionista da Sociedade Brasileira de Proteção Radiológica. Bom dia a todas as pessoas que estão vindo. Meu nome é Bom dia, Margarete. Margot. Você está um pouquinho baixinho o seu Abaixo. volume. Acho que se você fala um pouquinho mais alto, já resolve. Melhorou? Talvez no Melhorou, já começo está também eu ótimo. ajustei. Obrigada por me avisar. Bom, meu nome é Margarete Guimarães, eu sou estou falando de Belo Horizonte, tenho uma pele branca, cabelos ruivos e longos. Eu estou usando uma blusa de frio preta com uma echarpe colorida com desenho de flores, bem coloridinha. Tenho os olhos castanhos,
E é um prazer estar aqui com todas vocês hoje. Muito obrigada, Margot. Sejam todas muito bem-vindas. E agora, só para relembrar as nossas regrinhas, né, para um bom funcionamento, então, cada uma das painelistas terão 15 minutos, né, para apresentação. Então, vamos tentar, né, manter esse tempo, né, em respeito aos próximos painéis que a gente terá à tarde. Depois das 4 apresentações, as 4 falas, né, então a gente teremos a parte das perguntas, então quem tiver algum comentário pode fazer. O tempo desse comentário será de mais ou menos 1 minuto, e as painelistas terão em torno de 3 minutos para responder aos comentários. Bom, então, falando sobre os temas, né? A Margarete Guimarães, ela falará sobre o tema Desafios e Boas Práticas em Proteção Radiológica na Irradiação Industrial e Médica. Logo em seguida, será a Jaqueline falando sobre, terá fala com o tema Como as ações da IAEA podem inspirar iniciativas para a equidade no setor nuclear brasileiro. Em seguida, Ana Letícia com o tema Liderança e Cultura de Segurança, um novo caminho através do empoderamento pelo coletivo Munam. E Ana Paula Rodrigues, que vai abrir o painel, né, começando agora com o tema Mulheres na Física Médica. Então, sem mais delongas, passo a palavra para você, Ana Paula, e fique à vontade, você pode compartilhar a sua apresentação. Gente, eu falei errado aqui. Na verdade, essa é a ordem de trás para frente, né? Então, vai ser a Ana Paula, depois a Ana Letícia, depois a Jaqueline e, por último, a Margarete. É isso, né? Tá. Pronto, compartilhou. Já compartilhou. Estão me ouvindo bem também, né? Isso, acho que se você puder colocar só no modo apresentação. Peraí. Agora tá certo. Deixa eu ver aqui, para mim ainda não está no modo apresentação. Não? Ainda não. Deu certo agora, Camila? Espera aí, Você acho que tá está com 2 carregando. telas? Porque às vezes quando você tá com 2 telas, Ana Paula, pode ser que você tá na tela. Não, eu tô com uma só. Não? Ah, tá. Para você também não está aparecendo, Jaqueline? O modo Não, apresentação. Não. A Paula, Tá vou dando pedir para que você ver. clique no botão modo apresentação que está na sua tela. Ele é o quarto item que tem rodapé. Peraí. Coloca seu modo apresentação primeiro e depois você Pronto. compartilha. Agora foi, arrasou. Foi? Deu certo? Deu certo, Ana Paula. Fica à vontade, viu? Desculpa. Imagina. Bom, gente, primeiro eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, de estar nesse evento. Falo em nome da ABFM, né, Associação Brasileira de Física Médica. É uma honra estar aqui e ouvir, compartilhar as experiências com outras mulheres tão potentes é muito rico, né? Então, eu estava ouvindo as falas anteriores e não sou mãe, mas eu confesso que esse assunto não tem como a gente não se identificar de alguma forma, né? Bom, a minha fala é sobre mulheres na física médica, né? Dentro do contexto clínico, principalmente.
Então, vou trazer um pouquinho da realidade, do que a gente enxerga dentro dos dados que nós temos, né, dentro da Associação Brasileira de Física Médica, falar um pouquinho da minha experiência, né. Então, eu trabalho na área, me formei em Física Médica em Ribeirão Preto, me formei em 2010, então eu entrei na graduação em 2005, e aí até queria fazer um parênteses, assim, né? Na época, quando eu entrei na graduação, e eu acho que isso também tem a ver do que a gente está colhendo hoje, né? Com relação à participação das mulheres dentro da nossa área. Quando eu entrei na graduação, numa turma de 40 alunos, nós tínhamos 8 mulheres, né? E até fiz uma pesquisa aí para saber hoje, né, mais ou menos quantas mulheres nós temos ingressando na universidade, né, estou falando de Ribeirão Preto, né? Hoje, nesse ano, por exemplo, 50% desses alunos são mulheres. Fiquei bastante feliz de saber dessa evolução, mas são 20 anos, né? Então, eu acho que é uma evolução muito lenta. Mas, de qualquer maneira, estamos caminhando, né? Dentro da física médica, né, acho que todo mundo aqui deve saber, mas eu coloquei só a título mesmo de informação, a gente tem basicamente 3 áreas, né, na saúde. O radiodiagnóstico, a radioterapia e a medicina nuclear. Eu trabalho com radiodiagnóstico no Hospital das Clínicas de Goiás, né, estou aqui, inclusive, desde 2018, mas eu trabalhei com prestação de serviço também por 6 anos, né, então eu viajei muitos anos, prestava atendimento a clínicas e hospitais do país inteiro, e posso dizer, assim, que já vivi muitas situações, eu diria, diferenciadas por ser mulher na área, né, então... Mas o que eu trouxe aqui? Eu trouxe alguns números para a gente discutir, né? Dentro da ABFM, claro que assim, existe um recorte de números, né? Eu preciso dizer isso. Nem todos os profissionais que estão na área são associados da Associação Brasileira, mas eu acho que traz até um recorte para a gente entender mais ou menos como que está o mercado, como é que está toda essa dinâmica, né? Então, a título de informação, na ABFM hoje, nós temos 553 associados. Desses 553, 60%, né, quase 61% são homens, né, e 39,2% são mulheres. Sendo a maioria dessas mulheres trabalham na área de radioterapia, o que também é até, assim, para a gente faz sentido, porque a maioria dos profissionais, de fato, trabalham em radioterapia, né? Então, uma menor parte trabalha em medicina nuclear, e no radiodiagnóstico, mais de 13%, né, dessas mulheres que são associadas. Esses são dados de 2023, tá? O que a gente tem de distribuição? Então, eu quis trazer um recorte também dessas mulheres por região do país, né? Porque os cursos de física médica, na sua maioria, começaram, né? E existe uma maior formação no Sudeste. Então, eu, por exemplo, estou em Goiás, né, que é o Centro-Oeste, inclusive hoje a UFG tem um curso de física médica, mas é um curso relativamente recente, né? Então, no Centro-Oeste, são 6,9%, no Sul, 16%, Nordeste, 12%, e no Norte, o menor índice, né, que é 0,5%. Então, eu fiquei até curiosa, eu falei, meu Deus, poucas mulheres que atuam na região, principalmente o Centro-Oeste, né, e o Norte, que foi o que mais me chamou a atenção, né. Então, eu também quis fazer uma análise da porcentagem, né, desses profissionais mulheres, relativizando, né, a quantidade de homens, para a gente ter uma noção. Então, o menor recorte, né, menor porcentagem de mulheres está na região norte, né. Na região norte, porém, de modo geral, a gente tem menos profissionais, né, mesmo sendo de homens. Então, no total, são 8 profissionais e uma mulher atuando na região norte. Então, de fato, tem a questão geográfica e todos os desafios de ensino que envolve isso, né? Então, a região... E aí me surpreendeu porque, embora a distribuição de mulheres no Centro-Oeste seja de 6,9%, proporcionalmente, o número de mulheres está mais de 40% com relação ao número de homens, né? E eu achei muito curioso isso. Acho que até pela
pela existência de universidades que oferecem esse curso, né? Aqui no Centro-Oeste, o Nordeste, o Sul e o Sudeste relativamente até que próximos, né? A porcentagem de profissionais mulheres nessas regiões. E assim, e aí quando eu fui fazer a análise desses dados, eu fiquei tive uma outra curiosidade, né, que foi, eu não sei se todo mundo sabe, a ABFM tem uma prova de certificação, né, de especialista, e essa prova, ela é feita anualmente, já há muitos anos, né, há mais de 20 anos. E eu fiquei curiosa, eu falei, nossa, eu queria entender como é que está a evolução desse número de mulheres dentro dessa certificação, porque acaba que essa prova, ela traz essa certificação e que mostra como é que está a evolução e a inserção dessas mulheres dentro do mercado de trabalho, né? Então, eu fiz essa análise nos últimos 24 anos, né? Então, a porcentagem de mulheres aprovadas desde o ano do ano 2000 até o ano passado, né? Então, esses foram os dados que eu obtive, sendo que no último ano, mais de 50% dos aprovados eram mulheres, né? Claro que houve, nesses 20 anos, 24 anos, houve uma variação muito grande, né, de ano após ano, teve no ano de 2020, não houve prova, né, por conta da pandemia, mas, assim, eu acho que, de modo geral, existe uma linha crescente aí de certificações de mulheres aprovadas nessa certificação, né, o que eu enxergo com bons olhos, né, eu acho que a gente está se inserindo cada vez mais no mercado de trabalho, e aí, esse recorte aí é um recorte de todas as áreas, independente da área de atuação, ser na radioterapia, na medicina nuclear ou dentro do radiodiagnóstico, né? Mas eu acho que eu vejo com bons olhos essa crescente, né? Acho que ainda é uma crescente lenta, né? Mas que diz alguma coisa para a gente. Inclusive, assim, não tinha nem... ouvindo a fala das colegas anteriores, né? Eu recentemente fui, agora falando do recorte, assim, para mulheres negras, né, com essa visão, né, eu recentemente fui inserida, né, dentro do comitê de heteroidentificação, né, do hospital onde eu trabalho, e para ser muito sincera, eu fui inserida tem uns 2, 3 anos já, eu nem sabia que existia esse comitê, né, e aí quando me convidaram para fazer para entrar dentro do comitê, e eu comecei a entender, estudei, fiz alguns cursos sobre, eu pude ver como que a gente está, com a desinformação, né, a desinformação a respeito disso, a inserção aí não só de mulheres, mas de profissionais, né, que se declaram negros, pardos, enfim, indígenas, mas isso ainda é pouco divulgado, ainda é pouco, as pessoas não têm consciência, não têm ciência disso, né? Então, isso é uma coisa que foi falado anteriormente, e eu queria citar porque eu acho importante, né? Então, assim, do que eu trouxe é basicamente isso que eu queria mostrar, né? Esse panorama geral dentro da física médica, principalmente na área clínica. Claro que a gente não está considerando, muitos profissionais trabalham em empresas, né? Eu tenho colegas, né, de formação que atuam em grandes empresas, isso não está dentro desses números que eu trouxe, né? É mais o contexto dentro da associação, dentro da certificação, para a gente entender mais ou menos dentro desse grupo como é que está a evolução de nós mulheres dentro desse mercado de trabalho. Tá, eu agradeço, então, a ABFM e agradeço o hospital, né, por me liberar, por estar aqui participando dessa troca com vocês, e é isso. Ana Paula, muito obrigada, viu? Eu acho que você trouxe dados, né, muito relevantes que a gente realmente consegue, né, ver essa perspectiva, como você falou, né? A gente vê uma melhoria, ela é muito sutil, né? Mas eu acho que todos esses processos são sutis, né? Então, infelizmente, a gente tem que ter paciência, né? Mas muito obrigada pelos dados que você trouxe, né? Com certeza, foi muito relevante, né? A gente conseguiu ter aqui uma visão ampla, assim, de como está, né? Essa perspectiva na física médica.
Então, agora eu convido a Ana Letícia. Ana Letícia, você pode compartilhar a sua apresentação? Vou dar um abraço direito, meu filho. Gente, infelizmente, a conferência apareceu no meio de um processo de mudança e eu não consegui organizar de uma forma muito inteligente. Eu estou vendo aqui como eu faço. Para compartilhar. Isso. A Não se minha preocupa, Ana transferência de Letícia. sala, eu me mudei. Quando eu me mudei, eles trouxeram o meu micro e desligaram o ponto de rede da sala, que era uma sala privada. Então, nós vamos fazer uma apresentação sujeito a ruídos e trovoadas, mas a gente vai passar bem por isso. Com certeza. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Eu acho que é janela, né? Vamos lá, ver qual é a janela. Isso. Pronto, vocês conseguem ver a minha apresentação agora? Eu acho que o seu também não está no modo apresentação. Deixa eu voltar, então. Eu já tinha deixado. Não, não aparece para você? Não, está aparecendo, só que está o slide menorzinho aparecendo o próximo slide do lado. Ah, tá. Isso é uma configuração que tem no meu, que eu não sei tirar. Mas assim, para mim Dá aqui para está gente seguir ok, está assim? dando. Acho que sim. Tá dando para ver direitinho o seu slide. Agora, acho que se você tiver escrito alguma anotação aqui, Não, pode, não tem, não pode tem. aparecer. Não, não tem. Eu acho que dá para a gente Tá, seguir. então, Então, isso. vamos Então, lá? fica à vontade, Ana Só arrumar Letícia. aqui essa regrinha. Tá, então vamos lá. Então, como eu já fui apresentada a vocês, e hoje eu sou pesquisadora da Comissão Nacional de Energia Nuclear, trabalho na área de análise de segurança. Mas eu estou representando o MUNAN, que é um coletivo de mulheres negras que atuam na área nuclear. Então, o MUNAN é um coletivo formado em 2023, ele hoje conta com 57 membros e 14 membros num comitê executivo. E as participantes do MUNAN atuam em diversas organizações e áreas do Programa Nuclear Brasileiro, divididos em 3 eixos, que é o setor de produção de energia, o setor de medicina e indústria e o setor de pesquisa. Né? No setor de produção de energia, nós temos membros nas indústrias nucleares do Brasil e na eletronuclear, que atuam nas áreas de operação, salvaguarda, gestão, e temos membros na área, no regulador, que é a CNEM, e membros que atuam tanto na regulação quanto na área de gestão. No setor de medicina e indústria, o MUNAN tem membros na área de regulação também, na CNEM, e o setor de pesquisa, que é o que tem a maior parte das representantes, atua na área de soluções sustentáveis, produção de radiofármacos, radioterapia, física médica, radioquímica e inovação. Né? É importante salientar que o MUNAN tem 2 membras participando do programa LideraGov, do governo federal, uma que participou da 4ª edição, que era específica para pessoas pretas, e uma na edição atual. Então, nessa apresentação, o nosso objetivo é discutir qual a relação entre liderança, cultura de segurança e grupos de afinidades, né? Dentro de uma proposta política de governo de organização mais diversa. Então, assim, fazer uma apresentação numa mesa de segurança que trabalha com pressupostos da área nuclear, com segurança radiológica, como das outras colegas, para o MUNAN era muito difícil. Então, a gente escolheu falar de um tema que atravessa, é transversal a todas as mulheres que atuam na área nuclear. Eu vi o painel anterior, né,
e a questão da maternidade é muito sensível para as mulheres que atuam na área nuclear em função dos efeitos, né, que a gente pode ter à saúde decorrente da nossa atuação. Então, a gente trabalha sob o pressuposto de uma forte cultura de segurança, que é definida como um compromisso coletivo entre líderes e indivíduos de priorizar a segurança sobre objetivos concorrentes, então, sobre os objetivos da organização, garantindo proteção tanto das pessoas como do meio ambiente, que foi incluído há pouco tempo atrás. No estudo, e dentro desse modelo, ele apresenta fragilidades, uma vez que essas definições elas são vagas e não vinculam diretamente liderança ao compromisso de regulamentações, né? E esse modelo ele é mais frágil para as mulheres que atuam na área de regulação. Então, a cultura de segurança é considerada um ideal para as organizações, né? E ela é composta tanto de uma parte estrutural, que envolve uma estrutura organizacional, papéis, responsabilidades, documentação, declaração de políticas, e isso é composto por artefatos, né? Elementos do comportamento do sistema e valores adotados, tácitos, né, que são os princípios orientadores, crenças e normas, mas também de uma parte relacionada às atitudes, né, que envolve percepção, normas sociais, maneira de pensamento, padrões e comportamento. É composta de suposições básicas invisíveis, né? Como a gente já falou, o grande desafio de você implementar a cultura de segurança é você ter papéis e regras bem claras. Se, por um lado, o ideal de uma forte cultura de segurança ele deve ser manipulado para servir a organização, e, por outro lado, implica que a gestão desempenha um papel muito importante na cultura de segurança. E para que a liderança seja eficaz em relação à cultura de segurança, ela deve garantir que todos os níveis da organização compreendam e sigam regulamentações aplicáveis, promovendo uma cultura de conformidade com base na segurança. Aí, nesse contexto, a formação de um entendimento compartilhado é um componente significativo do aprimoramento dessa cultura de segurança, fortemente influenciada pela qualidade da interação entre os indivíduos e as dinâmicas de poder estabelecidas no ambiente de trabalho. Então, a partir daí, a gente já viu que a gente tem elementos suficientes para falar tanto das questões impactadas por sexismo e racismo, né? Então, a qualidade da interação vai influenciar no grau que os indivíduos estão preparados para contribuir, e as dinâmicas de poder elas podem minar a motivação desses indivíduos em participar do processo. Então, esse entendimento compartilhado... Ana Letícia, desculpa te interromper. É porque aqui ainda está no primeiro slide. Sim. Então, como a gente teve aquela restrição de 4 slides, os slides, eu não pude trabalhar com slides ilustrativos, né, com texto tão grande. Mas a gente vai ficar nesse segundo por um tempinho. Eu pensei que talvez você estivesse esquecendo de passar, por isso que eu te interrompi. Então me desculpe, continue. Então, geralmente, essa questão do entendimento compartilhado, ela precisa de espaços compartilhados, né? E o espaço compartilhado, ele é caracterizado por diminuição de dinâmica de poder, respeito mútuo, relações de trabalho que promovem confiança, abertura, fluxo livre de compartilhamento de pensamentos e ideias, e diálogos em vez de discussões e argumentações, né? Daí, a partir daqui, o que a gente vai pensar? A gente tem que pensar em duas questões que são transversais a essa discussão. Primeiro, o papel da liderança inclusiva na promoção de segurança psicológica e abertura para a diversidade, né? Porque eu não posso fazer cultura de segurança se nem todos os meus membros, né, se nem todas as pessoas que participam dessa organização
compartilhem de espaços compartilhados com as características que eu apresentei acima. E a subrepresentação das mulheres negras no serviço público brasileiro e, por consequência, os seus reflexos no Programa Nuclear Brasileiro, uma vez que nós temos um programa estratégico com organizações, na sua grande maioria de estados, pelo menos na área de produção de energia. Então, o papel de uma liderança inclusiva na promoção da segurança psicológica e abertura para a diversidade, a gente tem que ter em mente que uma liderança inclusiva ela é caracterizada por líderes que demonstrem publicamente o comportamento inclusivo, que sejam acessíveis aos outros membros, conectem-se com valores compartilhados e promovam diversidade dentro do seu grupo de trabalho. A gente também tem que levar em consideração a noção central de segurança psicológica sobre a perspectiva de diversidade, que é a sensação de que você pode se expressar sem se preocupar com consequências negativas, né? Por exemplo, rejeição do grupo, o que é muito comum quando a gente está na nossa prática isolada. Então, considerando, eu vou apresentar um conjunto de dados e é muito importante a gente considerar esses dados para pensar nessa subrepresentação. Hoje, as mulheres, embora representem 51,5% da população, elas constituem apenas 45,2% do contingente de servidores federais. 9% dos cargos de natureza especial são ocupados por mulheres negras e 62,7% dos cargos de natureza especial são ocupados por homens brancos. Então, a gente ainda tem aí os homens negros e as mulheres brancas. Então, isso são dados oficiais do governo federal. Para se estabelecer desafios e consequências para as mulheres negras atuando nesses ambientes, com baixa representatividade, nos remetemos a fatores que são apontados como importantes para a promoção da cultura de segurança. Muitas vezes não são observados por essas servidoras dentro do seu ambiente de trabalho, que são relações de trabalho que promovam segurança, abertura, fluxo livre de compartilhamento de pensamento e ideias e diálogos ao invés de discussões e argumentação, e expressão voluntária de opiniões com base em pensamentos e sentimentos internos, como uma questão específica, sem medo de recriminação ou exclusão social. Né? Então, como eu já tinha dito, 62,7% dos cargos de natureza especiais são ocupados por homens brancos e dificilmente esses líderes possuem letramento e background para garantir um ambiente forjado por uma liderança inclusiva e a sensação de que podem se expressar sem se preocupar com consequências negativas. E no meio disso tudo, no encontro dessas mulheres, que aconteceu em julho de 2023 em São Paulo, o MUNAM surge, né, a partir de conversa de mulheres que estavam vivendo experiências e vivências profissionais nesse cenário. Né? Então, a gente vai falar um pouquinho do que é o papel do grupo de afinidade como uma estratégia para lidar num processo em andamento, porque a gente não pode ter a ilusão que a gente passou por um processo de escravidão que foi um dos que mais durou na história, com um tempo diminuto entre os nossos dias e o final dessa escravidão, e que a gente vai conseguir resolver isso tudo, né, numa década. A gente tem uma década de um governo que começou a trabalhar essas questões. Então, a gente está num processo em transição. A gente amplia, a gente tem algumas políticas para ampliar esse acesso, mas a gente ainda tem pouquíssimas mulheres, a gente ainda tem vários cenários
que são comuns às mulheres negras em todo o território nacional. E a gente, por isso, o MUNAN ele apareceu como estratégia para a gente lidar com esse processo em andamento. Então, à luz da psicologia, o MUNAN é definido como um grupo de afinidades, e grupos de afinidades são redes formadas por colaboradores que compartilham características e identidades em comum, como gênero, orientação sexual, etnia e outros. Eles têm como principal objetivo promover a inclusão, a troca de experiência, a representatividade no ambiente de trabalho, especialmente para grupos minoritários, por meio de reuniões, eventos e atividades. Os grupos de afinidades buscam criar um espaço seguro para abordar questões específicas e promover a conscientização sobre a importância da diversidade e da igualdade no ambiente corporativo. Então, o MUNAN ele vem como uma via, né? Eu gostaria de citar até a Angela Davis, né, que tem uma frase que ela diz: se você quer provocar alguma mudança, comece, né, mudando a você mesmo. O MUNAN é assim, nós estamos cuidando de nós mesmas, né? Isso é um espaço de política pública, né? Nós mesmas estamos cuidando das consequências que esse enfrentamento que a gente tem diário, né, causa na nossa vida, no nosso psique, na nossa qualidade de finalização das nossas atividades laborais. Então, hoje, a grande maioria das mulheres negras no setor nuclear, elas enfrentam o que as mulheres normalmente enfrentam, né? Consequências decorrentes do sexismo, associadas às consequências do racismo. Então, a gente tem que lidar com com fenômenos que são estudados pelas áreas de gestão, como teto de vidro, o mito da gestora substituta, a exclusão das redes informais, né? A questão do efeito abelha, né? Da abelha rainha, que é muito significativa, porque as políticas até agora não conseguem promover muitas mulheres. Então, normalmente, nós somos únicas nesses ambientes, não temos pares, não temos apoio emocional. E esse grupo conseguiu, através do MUNAN, um espaço para discutir, para empoderar umas às outras. Nesse processo de 2 anos, a gente conseguiu também, junto à mudança do governo, do viés ideológico do governo, conseguiu ter mais colegas em cargo de gestão, e esse sempre foi um espaço para elas trocarem experiência, para elas colocarem as dinâmicas desagradáveis que elas estavam vivenciando. Conseguimos também uma dar apoio à outra, porque nem sempre essas experiências elas são saudáveis, e muitas de nós acabam tendo uma culpa muito grande em desistir, né? Até por causa do nosso aparelhamento histórico, daquela questão de você vai ter uma oportunidade que outras mulheres da sua geração não estão tendo, só que essas experiências adoecem, e o MUNAN ele tem sido um espaço também para dar apoio quando você conquista e quando você vê que não tem como lidar com o enfrentamento de todas essas questões. E para a cultura de segurança é fundamental, porque a gente lida com um perigo, né, enorme que amedronta o mundo. Por mais que a gente desmistifique, a gente tem problemas de altas doses, a gente tem mulheres que são inclusive do MUNAN, que trabalham diretamente dentro dos reatores, que precisam acessar a área quente do reator, como eu mesma já precisei. A gente tem muitas mulheres trabalhando com baixas doses, que é um universo ainda desconhecido, a gente não conhece totalmente o efeito das baixas doses. E é muito importante que a gente trabalhe com cultura de segurança, que a gente
tenha um ambiente de trabalho que a gente possa dizer eu não vou fazer porque eu não concordo, eu acho que não foram avaliados todos os riscos. E então, assim, a maternidade é uma questão, porque muitas têm que ser afastadas da sua área de atuação. Então, a gente precisa que os nossos líderes, que as lideranças estejam, né, pensando em questões, né, de inclusão e diversidade. Então, o Ana nosso... Letícia, Pois não? desculpa te interromper de novo, é que seu tempo já acabou. Se você conseguir finalizar em um minutinho, Último slide. O Munan, a nossa obrigada. principal sugestão de política pública é que tenha capacitação obrigatória, antirracismo institucional, liderança segura e inclusiva, com foco em profissionais em cargos de decisão e que esse foco seja voltado para os homens brancos, porque nós mesmas estamos fazendo muitos treinamentos, estamos participando de várias atividades propostas pelo governo e nós continuamos falando de nós mesmas para nós mesmas, e isso não está atingindo hoje quem está conduzindo a liderança e a implementação de cultura de segurança nas nossas áreas. Então, essas são fotos das atividades que o Munan realizou em 2 anos. Obrigada. Ana Paula, muito obrigada pela sua fala. O Munan realmente é um coletivo incrível, assim, é um coletivo muito grandioso e eu acho que, né, no final das contas, toda a área nuclear de proteção radiológica se beneficia, né, com esse trabalho de vocês. Então, muito obrigada, viu? Obrigada. A gente ficou feliz de ter esse espaço. Obrigada, Ana Letícia. Então, agora, gente, vamos continuar com a Jaqueline. Jaqueline, você pode compartilhar a sua apresentação? Já vou compartilhar, Camila. Tá. Bom, se eu conseguir, né? Porque agora que eu coloquei tela inteira, eu não sei se eu consigo sair aqui para voltar para o Teams, mas eu volto lá. Vamos Vamos tentar. lá, vai dar certo. Vai dar. Qualquer coisa eu compartilho daqui também, mas vai lá, tenta aí. Tá bom. Bom, já vou começar pedindo desculpa também. Eu também estou, como eu estou de férias, eu estou num ambiente um pouco barulhento, um pouco ruidoso demais. Eu espero que a gente consiga seguir bem aqui sem muitos problemas. Conseguiremos, sim. Mas Na apresentação Mas eu da peço Ana desculpa. Letícia não teve nenhuma interrupção, nenhum barulho, mas se tiver, tá tudo bem também, não tem problema, Jaque. Então eu já peço desculpas com antecedência. Eu não sei se vocês estão vendo a tela inteira ou não, acho que não, né? Estamos, sim, tá certinho. Pode começar, Mas fica à vontade. eu tenho que fechar essas notas aqui do lado. Não, como é que eu faço isso? Aqui Vocês- para mim tá certo. Não, Tenta passar um ah, slide. Não tá vocês não aparecendo estão nenhuma vendo. nota, não. Ah, então tá bom. Tá Tá normal, certo, né? tá certinho. Ah, Pode tá ótimo. voltar para Então tá isso, bom. ótimo. Então, bom dia de novo, pessoal. Foi um prazer grande ver as duas apresentações das duas Anas, né? De áreas diferentes, áreas distintas, a área médica, da física médica e também a área da segurança nuclear. Eu trabalho com proteção radiológica, assim como a Ana, eu ainda posso dizer que eu trabalho, né? Ainda sou vinculada de alguma forma que nem na coordenação de reatores, mas não na área da Ana Letícia, na área de proteção radiológica, mas também na área de reatores, né? Na coordenação de reatores. E desde 2022 que eu estou trabalhando na Agência Internacional de Energia Atômica, e eu estou aqui hoje, então eu agradeço primeiramente à Agência Internacional por ter me permitido participar do evento representando a agência, né? Então eu vou trazer algumas ações da agência que eu acredito que não são ações específicas da área de proteção radiológica, né? Mas são para a área nuclear como um todo. E eu acredito que muitas das participantes da conferência elas estão familiarizadas com essas ações já, mas
como é uma conferência mais abrangente, né, não é apenas, que vai ser depois compartilhada em outros fóruns, não apenas o Fórum Nuclear, então eu acredito que são exemplos, né, que podem inspirar como o setor nuclear brasileiro e também não apenas o setor nuclear, mas também o setor de ciência e tecnologia como um todo, que a conferência também abrange esse outro, não apenas a área nuclear, é mais abrangente do que a área nuclear. Eu vou chover no molhado com esse primeiro slide, que eu tenho certeza que já foi falado aqui hoje e que provavelmente vai ser falado muitas vezes ao longo da conferência, mas por que que a gente precisa falar de equidade de gênero no setor nuclear, né? Eu costumo dizer, antes de qualquer coisa, primeiro porque é justo, né? Então, a gente devia caminhar para ter uma sociedade que ela seja uma sociedade justa, né? E equitativa, né? Então, como a Ana disse, a gente tem uma sociedade, que tem 51% de mulheres, então as mulheres deveriam ser representadas nos setores de acordo com o seu percentual na sociedade, sem que as questões de gênero interferissem, né? Então a gente sabe muito claramente que em algumas profissões elas têm uma participação feminina maior e nem sempre são profissões de prestígio, né? Às vezes são profissões que não têm tanto prestígio assim, principalmente as profissões de cuidado, né? Porque tem esse viés de gênero que as mulheres são feitas para isso, mas a gente sabe que cientificamente isso não tem nenhum fundamento, né? Não é, então isso é basicamente uma construção social. Então, eu costumo dizer que primeiro tem que ser porque é justo. Mas para além do fato de que é justo, a gente precisa fortalecer a eficácia e legitimidade das organizações e no contexto de uma organização como a Agência Internacional, que é uma agência vinculada, é uma agência especializada vinculada ao sistema ONU, né? Então, existe particularmente essa questão de atingir um objetivo de desenvolvimento sustentável 5, que é ligado à igualdade de gênero, né? Mas, obviamente, como já foi pontuado nas outras apresentações aqui, a participação feminina ela ainda é desproporcional, né, no setor nuclear brasileiro, e não só apenas no setor nuclear brasileiro. E a Agência Internacional ela reconhece que a equidade de gênero ela é uma condição estratégica, né, principalmente quando a gente tem agora a retomada do crescimento nuclear, né, a energia nuclear ela volta a ser vista no contexto internacional, mundial. Países que tinham abandonado o programa nuclear estão reconsiderando, né? Países que tinham planejado o phase out, né, já estão reconsiderando não fazê-lo mais, pela questão que a energia nuclear ela volta a ser vista, então, como uma opção viável para combater as mudanças climáticas. Então, a gente tem aí novamente essa boom e a gente vai precisar de profissional, né? E é claro que a gente não pode abrir mão da força de trabalho feminina nesse contexto. Então, olhando pelos dois lados, pelo lado que é justo e pelo lado de que é necessário, né? É necessário para que a indústria cresça e se fortaleça, ela não pode abrir mão dessa força de trabalho feminina. Bom, a Agência Internacional ela tem 4 pilares, né? Então, para promover ações para a igualdade de gênero, existe uma política de gênero da Agência Internacional, e essa política para a equidade de gênero ela tem 4 pilares. O primeiro pilar é a paridade de gênero na secretaria. Então, eu não sei se, explicando brevemente como funciona a agência e os órgãos relacionados ao sistema ONU, são mais ou menos do mesmo jeito, né? Então, a gente tem o Conselho de Governadores e a gente tem a Conferência Geral. Esses são órgãos que a gente pode dizer são consultivos e deliberativos, são os órgãos que definem as estratégias, as prioridades e as ações que têm que ser executadas pela organização, né? E essas ações, elas são executadas pela secretaria. Então, o que a gente chama de agência internacional, ela é basicamente a secretaria da agência internacional, os órgãos consultivos, o Conselho de Governadores, eles são constituídos é uma representação política de cada país, né, uma representação diplomática e também técnica de cada país que vai deliberar, então, o que a secretaria precisa executar. Então, essa paridade de gênero na secretaria significa que a meta era
ter entre 47% e 53% de mulheres nos cargos profissionais, né? Então, a gente tem cargos também que são cargos administrativos, mas essa meta era nos cargos profissionais e superiores, então também nos cargos de liderança. E as medidas que foram implementadas foram medidas relacionadas ao recrutamento mais inclusivo, né? A retenção de talentos, programas de mentoria. E existe um detalhamento desse plano de ação, que eu coloquei aqui em negrito algumas ações desse detalhamento. O detalhamento ele dá ações específicas para cada departamento, para cada setor dentro da agência internacional, para promover, então, a paridade. Então, a gente tem, por exemplo, o RH, né, que ele visa criar, que ele teve a ação, né, uma ação do RH, foi criar diretrizes para o compartilhamento de vagas, né, orientações, então, para responder às candidatas que tenham dúvidas. E uma outra ação interessante que eu achei interessante trazer aqui foi uma ação de cooperação técnica. Então, o Departamento de Cooperação Técnica, ele tinha descrito na política, ele tem até hoje, na política de equidade de gênero da Agência Internacional, apoiar o estabelecimento de capítulos WIN em todas as regiões. Então, a gente sabe que a gente teve a criação do capítulo WIN Arcal, né, que é o WIN América Latina, e foi um projeto apoiado pela Agência Internacional de Energia Atômica por meio do Departamento de Cooperação Técnica. Uma outra vertente, um outro eixo das ações de equidade de gênero então, esse eixo do mainstream de gênero em programas e atividades. O que significa isso? A agência promove treinamentos e vários outros eventos, então sempre existe essa orientação para que a representatividade de gênero ela seja considerada, sempre que possível. E eu vou falar sempre que possível, porque eu já tive no papel de selecionar candidatos e, às vezes, você não tem mesmo, os países não nomeiam. Então, é um momento, ou porque o país não tem, ou porque o país não nomeia. Então, você recebe um candidato nomeado pelo país e, às vezes, você tem uma dificuldade grande de fazer essa equidade, porque você não tem mesmo as mulheres sendo nomeadas pelos países. Então, uma ação para além de, dentro da secretaria existe essa diretriz, né, para que as pessoas que estejam nessas posições de selecionar participantes, não só para as atividades, mas também para os comitês, elas tenham esse olhar para sempre buscar que essa representação seja também tenha mulheres representando, mas também os Estados-membros eles precisam ser encorajados a nomear, né? Porque a nomeação ela chega para a agência internacional pelos Estados-membros. Então, se os Estados-membros não nomeiam, a gente também não pode selecionar. Então, uma ação é essa, encorajar que os Estados-membros indiquem mulheres para comissões, comitês, etc. Um terceiro pilar seria o ambiente institucional favorável, né? Então, não basta recrutar, é necessário que essas mulheres permaneçam, né? Então, se elas enfrentam dentro do ambiente um ambiente opressor, né? Um ambiente que não seja que as instalações elas não sejam acolhedoras, ou que os colegas de trabalho eles não estejam preparados, né? Então isso também não vai contribuir para a permanência das mulheres. Então não é só apenas que elas entrem, mas que elas permaneçam e que elas possam de fato contribuir e dar o seu e trabalhar dentro de uma condição favorável de trabalho. E uma quarta vertente é a comunicação tanto externa quanto externa, para sensibilizar, né, tanto os Estados-membros quanto os próprios servidores da agência internacional com relação às boas práticas para a equidade de gênero. Eu coloquei em negrito uma ação concreta relacionada a isso, que seria, então, uma série de webinars que eles mostram mulheres que atuam na agência internacional, né, e com isso buscam dar visibilidade e encorajar outras mulheres possam aplicar para posições na agência internacional e possam se sentir atraídas para trabalhar na agência internacional. Bom, e para finalizar essa questão das ações, são 2 programas que vão para além do secretariado, né, que são programas abertos ao público em geral, então mais relacionados ao segundo item, que seria o mainstream, né, que é o Fellowship, Marie Curie, inclusive a gente teve vários winners sendo contemplados e participando desse programa de Fellowship, e o programa Liza Meitner, que é mais recente que o Marie Curie, né? O Liza Meitner ele é mais voltado para
profissionais no meio da carreira, né? Profissionais que já têm alguma experiência, mas que estão buscando, então, consolidar ou alguma posição de liderança. Então, o Liza Maitner, ele é um programa mais de mentoria, né, de visitas técnicas, e enquanto o Fellowship Marie Curie é um programa mais para pessoas em início de carreira, né, para profissionais que estão ainda estudantes ou em início de carreira. Se vocês quiserem mais informação, pessoal, nas páginas tanto do Marie Curie quanto do Liza Maitner, vocês vão encontrar quando que podem fazer a inscrição para participar desses programas, quais são os critérios de elegibilidade, como que funciona o processo. O Marie Curie geralmente contempla 100 mulheres, né, 100 fellows por ano, de acordo se existe ou não disponibilidade de fundos, mas normalmente são 100 mulheres sendo contempladas por ano. O Liza Maitner é um pouco menor, e mais recente também, mas as informações estão todas lá, do período de inscrição. Se eu não me engano, o Marie Curie vai abrir agora em setembro, tá? Para a seleção de 2026. Bom, não basta apenas implementar as ações, a gente precisa reportar e monitorar, né? Então, aqui existe nesse plano de ação de equidade de gênero também indicadores objetivos para monitorar se essas ações elas estão sendo, de fato, elas estão tendo resultados, né? Então, alguns indicadores, por exemplo, é o percentual de mulheres que estão aplicando para posições. Porque eu digo por experiência própria, e a UIN, não, nesse caso ainda não a UIN Brasil, mas a UIN Global, teve um papel muito importante para que eu pudesse me enxergar trabalhando na agência internacional. Então, às vezes, as mulheres não aplicam sequer para as posições porque elas não se enxergam naquele ambiente, né? Então, esse foi o meu caso especificamente, e eu sei que é o caso de muitas mulheres. Então, esse é um indicador importante porque para a gente conseguir selecionar mulheres, você tem que ter mulher aplicando. Então, às vezes, muitas vezes, as mulheres leem a descrição de trabalho. Isso não é só na agência internacional, a gente sabe disso, né? É um fenômeno muito comum. E os homens leem a descrição de trabalho, de qualquer trabalho. E se eles sabem mais ou menos, eles aplicam. Se a gente não for expert em cada item que está descrito ali, a gente nem sequer se coloca para aquela posição, né? Então, isso é muito comum. Então, esse indicador é um indicador interessante porque é um indicador de se as mulheres estão aplicando, né? A segunda parte é o percentual de ofertas aceitas por mulheres, que elas também têm a ver com o fato se o pacote que está sendo oferecido para as mulheres ele está sendo vantajoso ou ele está sendo, né, suficiente, porque a gente tem os homens, de novo, muitas vezes eles vão sem a família, as mulheres normalmente têm que levar a família, né? Então, isso, a mulher, para aceitar uma oferta, às vezes tem muitas outras condições para além do salário, enfim, né, que são importantes. Percentual de mulheres em carreiras profissionais ou superior, então, efetivamente, as mulheres que estão trabalhando, né? E quando a gente fala superior, são posições de liderança. E o último indicador é percentual de mulheres em posição de liderança sênior. Então, para dar um exemplo do departamento que eu trabalho hoje, eu trabalho no departamento de segurança nuclear, né, ENS. Então, hoje a gente tem uma diretora, tá, que é a Karine Hervieux. Anteriormente também a gente tinha uma diretora que era a Lide, que também era uma diretora mulher, e a gente tem 5 divisões, né, e 3 diretoras. Então, são de fato, a gente tem a liderança no departamento de nuclear safety, né? E também em outros departamentos da IAEA, a gente tem mulheres em cargos de liderança sênior, né? Jaque, Atualmente. Oi, vou concluir. desculpa te Passei do tempo? interromper. Isso, seu tempo já acabou. E se você conseguir finalizar em um minutinho, viu? Finalizo. Tá bom, Então, muito só para obrigada. mostrar esse gráfico aqui, é um gráfico da evolução do percentual de mulheres na carreira na IAEA de 2019 até 2024, dezembro de 2024. Então, a paridade ela foi atingida em dezembro de 2024. Então, hoje a gente tem 50% de mulheres na secretaria. E antes, lá em 2019, a gente tinha 32%, e anteriormente, com certeza, muito menos, né? Bom, esse é meu último slide, então, o que a gente pode fazer, né? O que do global para o local, o que pode ser, o que pode inspirar o Brasil, o que pode ser adaptado, né? Então, primeiro, a criação de metas de paridade em instituições brasileiras no setor nuclear, públicas e privadas, né? Então, eu tive notícia de que já existe isso agora no concurso público, né?
o estabelecimento de programas de mentoria, então, parabenizando ao INO Brasil por já ter sido talvez até pioneira em lançar esse programa de mentoria no setor nuclear, né? E esse programa com certeza ajuda a reter mulheres na área técnica, né? Que você encontra pares ali. Adoção de critérios de seleção e promoção que sejam livres de gênero, e eu diria que principalmente de promoção, porque a gente sabe que no setor público, seleção mais para o setor privado, o setor público muitas vezes o ingresso se dá por meio de concurso público. E nós sabemos também que as mulheres, principalmente no Brasil, elas estão muito capacitadas, né? Nós estamos muito capacitados, nós somos mais mestras, mais doutoras, então a gente consegue entrar, né? Ainda que sem as políticas de paridade, né? De metas ou de cotas, como quer dizer, a gente consegue entrar, mas a gente não consegue se promover. Né? É difícil, você não reflete o percentual de mulheres trabalhando e o percentual de mulheres em posição de liderança. Porque para você ir para um cargo de liderança, aí sim é um processo de indicação. Então, a gente precisa trabalhar essa questão do viés de gênero para conseguir estar nesses lugares. E a gente precisa batalhar para a indicação sistemática de mulheres em eventos, comissões técnicas e grupos de decisão. Tá? Eu acho que isso precisa ser colocado como condição. E desenvolvimento de planos de trabalho institucionais para a equidade de gênero no setor. Possíveis caminhos que eu já tenho visto, a articulação da UIN com a CENEM, com a ABEM, com a Universidade do Setor Privado, e um alinhamento com políticas públicas e conferências nacionais como essas são possíveis caminhos. Tá? Então, desculpa que eu falo demais, gente, fui falando, e passei do tempo, não gosto de passar do tempo, tá? A Camila podia ter me interrompido antes, que eu cortava já. Então, é isso, muito obrigada, isso é mais do que eu já falei, só que a experiência da IEA, ela mostra que sim, que é possível, quando a gente tem vontade política, né, e uma estrutura e uma ação coordenada, é possível sim que a gente tenha equidade. Então, agradecer de novo a agência por ter me liberado e permitido participar desse evento, agradecer ao IN pelo convite, pelo espaço, e é isso. Jaqueline, muito obrigada. Eu fiquei impressionada com o tanto de ações assim, né, da IAEA. Eu realmente não sabia de várias dessas ações que você trouxe. E, assim, apesar, né, de que a gente sabe que essas ações para a gente atingir, né, uma equidade, né, sempre são poucas, mas né, ver que existe esse comprometimento, né, com uma instituição tão importante, né, traz esperança, assim, de que esse processo, né, continue, né, então, muito obrigada pelas informações. E agora, então, vamos para a nossa última apresentação, que vai ser da Margarete. Margarete, acho que a Jaque ainda está compartilhando, Jaque, se você puder finalizar o compartilhamento. Eu estou clicando em Stop Sharing e está falando que eu vou... Ok, Stop Presenting. Ok, deu. Porque eu fiquei com medo de fechar o evento aqui, mas deu. Pronto. E Margarete já foi super ágil aqui, já colocou a apresentação dela, deu tudo certo. Ela apareceu aí para vocês? Apareceu, Margarete. Fica à vontade, viu? A palavra é sua. Perfeito. Bom, gente, é muito bom estar aqui com todas vocês, né? Eu já fiz a minha autodescrição. Então, hoje eu estou aqui representando a Sociedade Brasileira de Proteção Radiológica, né? Eu atuo, né, como membra, também sou diretora da Secretaria da Mulher e Radioprotecionista e membro de Igualdade de Gênero da FRAUD. Hoje eu trabalho também no Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, CDTN, trabalho no Laboratório de Radiação Gama, e eu sou mestre e doutora em Ciência das Radiações Minerais e Materiais. Hoje eu vou trazer assim, um foco um pouco diferente em relação a toda essa representatividade que essas mulheres, né, já falaram hoje, ainda vão falar durante toda essa conferência, e vou trazer um foco que às vezes não é tão falado dentro de uma área, que é a atuação da mulher hoje na radiologia. Né? Essas mulheres que são tecnólogas, técnicas em radiologias, e a gente não escuta muito falar dessas atuações,
né? E as pessoas têm uma visão que as profissionais da radiologia, o foco às vezes é direcionado que elas podem trabalhar apenas com raio-x. Raio-x é a base essencial do processo de trabalho, são representações extremamente importantes, são exames que são realizados que precisam ter muito conhecimento, porém a gente tem outras áreas de atuação dessas profissionais e que não são tão faladas. Então, eu vou trazer um pouco do foco nisso e dentro dessa fala a gente vai trazendo também, falando um pouco aí das políticas públicas e dessas necessidades aí para as mulheres nessas áreas. Então, hoje, as profissionais da área da radiologia, né, as tecnólogas em radiologia, elas podem estar atuando aí no setor com controle de qualidade, como é o meu caso também, eu trabalho no laboratório como controle de qualidade, trabalho como pesquisadora, eu também atuo, tenho que ter bastante conhecimento na área que eu estou atuando hoje em proteção radiológica, e essas profissionais, elas podem trabalhar com tudo isso, controle de qualidade, supervisão de proteção radiológica, como dosimetristas, né? Hoje, a tecnóloga em radiologia, elas podem também estar atuando na área de radioterapia, dentro da área hospitalar como dosimetristas, podem estar atuando também como com dosimetria dentro dos laboratórios, né, dos centros aí de atuação, de pesquisas, como professoras, como pesquisadoras, como profissionais na realização dos exames. Uma área industrial que às vezes não é tão pouco conhecida, né? Porque quando a gente fala de energia nuclear, atuação nuclear, da área industrial, às vezes também as profissionais têm uma visão que a atuação profissional é só dentro de portos, navios, ou com peças de aviões, através dos processos de uma radiografia, e existem diversas áreas de atuação que essas profissionais têm competência e elas podem estar atuando. Então, uma delas, por exemplo, no laboratório que nós trabalhamos hoje, que nós trabalhamos com um irradiador semi-industrial, lá nós realizamos irradiação de hemocomponente de sangue, irradiação de gemas, irradiação de alimentos, né, como, por exemplo, especiarias, mel, própolis, né, a diversidade de produtos que nós irradiamos para várias finalidades diferentes, desde da esterilização desses produtos, até mesmo para, no caso de gemas, né, para você intensificar a cor desses minerais, elas são diversas, né? Você tem aplicabilidade dessas irradiações gamas em produtos médicos, farmacêuticos, para fins de esterilização. Então, a aplicabilidade, ela é diversas. E esses profissionais, né, a gente observa, conforme eu fui preparando algumas informações para trazer hoje para vocês, a gente observa que a gente tem que estudar muito, ainda tem muito conhecimento para a gente alcançar, né? Estudar aí para o resto da vida. E assim como hoje a gente teve falas, né, mostrando ações, movimento das mulheres que hoje aqui já fizeram suas apresentações, a fala aí da Camila também, quanta coisa que a gente ainda não conhece de ações em movimento voltadas para as mulheres. Quanto a gente ainda tem que buscar, o quanto é importante todos esses movimentos que são feitos hoje, as divulgações, as publicações, a acessibilidade, inclusive, dessas informações. Em algumas pesquisas que eu tenho feito dentro do meu processo de aprendizado, quanta coisa ainda eu não conheço, eu não sabia em relação à mulher, e quanta coisa ainda não falta, né? Quantas ações precisas e são necessárias a serem feitas. Diante disso, eu trouxe aqui, né, algumas informações que a gente observa aqui nos slides que vocês estão visualizando, são indicadores comparativos também entre a atuação das mulheres no setor de radiologia e a diferença entre mulheres e homens. Então, quando a gente observa, né, em questão de formação, apesar da maioria dos cursos tecnológicos, né, como o da radiologia, por exemplo, as mulheres enfrentam aí uma queda na apresentação ao longo da sua carreira profissional, ou seja, né, uma grande entrada feminina, mas uma baixa aí, retenção e ascensão, evidenciando barreiras permanentes de crescimento. Então, por exemplo, eu trabalhei muito tempo como professora de curso técnico e superior de radiologia,
E que eu sempre observava em sala de aulas, que a maioria das turmas das quais eu lecionei, em todos os períodos, em várias disciplinas diferentes, a maioria dessas representações dentro de sala de aula eram de mulheres. Então, na formação, nos ingressos, a gente vê que isso é muito visível, né? As mulheres ali, a representação dessas mulheres. Porém, a gente observa também que o desemprego, né? A gente observa que, dentro de dados que eu trouxe, por exemplo, para vocês, que 35%, né? Hoje a gente tem representação de mulheres contra 19% de homens. Então, quando a gente observa que a taxa de desemprego entre mulheres é quase, né, o dobro, né? Isso daí a gente mostra que, mesmo com formação técnica, né, a gente enfrenta muitas dificuldades na marcação de trabalhos, né? Essas razões elas incluem, né, discriminação de gênero, falta de apoio à maternidade, que já foi, né, muito bem falado anteriormente, no eixo temático anterior. Preferência de contratação masculina em setores com exposição à radiação ionizante, né? Isso já vem de muito tempo, tem melhorado cada vez mais hoje dentro dos ambientes, clínicas, hospitais, nas contratações de mulheres, mas ainda falta muito. Quando a gente observa em relação aos salários, né? Então, a gente tem aí salários, né? Valores maiores do que 4 mil por mês. Então, mulheres hoje representam 18% contra um valor de 32% na representação aí de homens. Então, embora essas mulheres elas exerçam funções, né, iguais, semelhantes, né, elas têm menos acesso aos cargos e, principalmente, acesso com melhores remunerações. Então, esses dados, né, dados não faltam, né? Se a gente pesquisar, dados não faltam, vivências. Acho que todas as mulheres que estão aqui hoje assistindo essa conferência já vivenciou várias situações diferentes dentro do ambiente de trabalho, dentro do seu ambiente social, né? Então, experiências e vivências, todas nós, infelizmente, temos em diversas situações, principalmente voltado para a área profissional. E a gente observa que esses dados, por exemplo, que eu trouxe aqui hoje, ele denuncia barreiras de promoção profissional, disparidades salariais, estruturais, subvalorização de trabalho técnico feminino. Quando a gente fala, né, por exemplo, em relação a múltiplos contratos de mulheres, a gente observa aí também, né, 12%, né, em relação a 30%. Então, temos contratos, quando a gente fala que homens têm mais contratos simultâneos, isso reflete o quê? Mais acesso a oportunidades profissionais. Esses acessos estão incluídos aí a área clínica, área de pesquisa, por exemplo. Então, nós temos limitações enfrentadas por mulheres que pode incluir jornada de trabalho dupla, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de jornada de trabalho dupla da mulher, normalmente ela está associada à jornada que ela tem de trabalho profissional e à jornada de responsabilidade que é atrelada a essa mulher dentro de casa, né? Aquela jornada de cuidar dos filhos, de cuidar da família, de administrar todo o processo dentro daquele eixo central que faz parte da casa e da família dela. Então, contratos, né, mulheres, a contratação formais de mulheres, né, em mais de emprego, ela ainda é muito precária, né? As preferências sempre são para os homens, porque os homens acabam assumindo o papel de responsabilidade profissional fora da sua casa, e esse papel dentro do eixo da sua família fica para as mulheres. Quando a gente observa também em relação à pós-graduação, mestrado, doutorado, então nós temos aí, né, uma porcentagem, né, uma pesquisa que mulheres, né, 54% a 58%, homens, né, de 42% a 46%. Então, nesses níveis de formações avançadas, as mulheres, elas são, né, mais uma vez, a maioria entre os matriculadas, bolsista. Isso mostra um grande investimento na carreira feminina, porém a gente observa que muitas mulheres elas demoram para concluir, às vezes, a sua formação, até por estar assumindo outras responsabilidades.
Então, devido a essas responsabilidades que ela tem que assumir em casa, o papel dela, a responsabilidade do cuidado dos seus filhos, elas demoram, às vezes, um pouco mais para entrar, para finalizar o seu processo de formação profissional e acadêmica, mais uma vez assumindo papéis que às vezes são direcionados como responsabilidade apenas das mulheres. A gente observa que dentro do sistema, né, doutoras acadêmicas, docências de pesquisas, né, as pesquisadoras, orientadoras, coordenadoras, há menos mulheres em cargos de lideranças. Nós temos diversas pesquisas, estudos que mostram que as mulheres são as mulheres que mais realizam quando a gente se trata de pesquisas, de publicações científicas. Hoje a gente tem um aumento significativo das mulheres, né, nas publicações, porém a gente ainda não segue esse mesmo aumento, né, essa mesma porcentagem quando a gente fala de cargos de lideranças dentro do meio científico. Quando a gente fala de especializações, né, nas especializações em radiadores, radioproteção, área nuclear, eu, por exemplo, no meu caso, eu não conheço mulheres que trabalham com operação de irradiação gama, tá? Dentro do eixo que eu trabalho no meu laboratório, tá? No meu laboratório, por exemplo, os operadores lá são homens. Não conheço outro laboratório que trabalha dentro do mesmo eixo que eu trabalho, que as mulheres estão nesse papel como operadoras. Então, hoje, a gente tem, quando a gente fala aí dessa altíssima, né, desigualdade de gênero em áreas de alta complexidade, né, como a radioproteção, operação de radiadores, aceleradores, controle de fontes radioativas, as mulheres elas estão capacitadas para atuar em qualquer uma dessas áreas. Né? Então, a área de supervisão de proteção radiológica, muitas das vezes também confundidas, né, para os profissionais, né, dentro que trabalham com a área da radiologia, tecnóloga, técnico, tecnóloga em radiologia. Você tem dois eixos diferentes em relação à supervisão de proteção radiológica. Então, você tem a supervisão de proteção radiológica, a atuação, que é dentro de uma clínica e hospital, né, que ela vai estar atribuído à profissional habilitada, né, que responde tecnicamente pelo setor de radiologia, de tal forma que ela vai ser responsável pela aplicação das técnicas radiológicas, protocolos e equipamentos da sua equipe, e você tem supervisora de proteção radiológica, que é certificada pela CENEM, e ela é responsável de elaborar e implementar os programas de segurança aí validados dos controles de doses para os trabalhadores e pacientes. Então, por exemplo, eu fiz uma pesquisa, né, conversei com o pessoal do Conselho de Radiologia aqui de Minas Gerais, né, eles vão fazer uma publicação formal, porém eles, como colaboração, né, para o evento aqui da UIN, eu consegui uma estimativa de cooperação entre homens e mulheres, técnicos e tecnólogos em radiologias, né, que estão inscritos hoje no Conselho de Radiologia. Então, a gente tem uma estimativa de 45,9% do sexo feminino contra 59%, 54,1% do sexo feminino. Então, 45,9% masculino e 54,1% do sexo feminino. Então, tecnólogas são 38, de todo esse montante, a gente tem 38,5% que são homens e 60,5% mulheres. Mas essas mulheres inscritas não quer dizer que todas elas estão atuando dentro do mercado de trabalho. Quando a gente fala de cargo de lideranças, eu que tenho contato com essa área, tanto a área hospitalar quanto a área industrial, a gente observa que cargos de lideranças não são direcionados a minoria são direcionados para mulheres que atuam na área da radiologia. Camila, como é que está meu tempo aí? Seu tempo acabou de finalizar, mas você tem mais um minutinho. Se você conseguir finalizar em 1 minuto, Margot, por favor. Gente, é muito rápido, né? Então, vou trazer aí para a gente fechando. Quando a gente fala de políticas públicas, você tem muito o que falar,
né? Então, eu trouxe uma lista aí de coisas que são importantes, necessárias, né, na atuação, né, de aumentar a presença feminina, né, de como apresentar, né, essas representações, porque nós temos empresas que abraçam, fala, nossa, que nós representamos as mulheres, aqui é uma empresa que a gente contrata mulheres, mas e a prática? Como é que isso é fiscalizado? Como é que isso é avaliado sobre assédio moral, assédio sexual, sobre preconceitos que acontecem dentro dessas empresas e que são velados, né? A promoção desses ambientes inclusivos, como representar as medidas possíveis, o combate à violência e esse assédio institucional. Então, são ações fundamentais, né? Que tem que ter códigos específicos, penalidades, conectar com a realidade, a capacitação obrigatória de gênero em diversos gestores, né, e servidores, porque não basta, às vezes, você mandar várias informações, a gente tem informações acessíveis, porém, esses profissionais, essa empresa realmente está inserida, elas entendem o que isso significa, então, benefícios, né, esperados, diferenças também é importante, eu acho que na política pública falta diferença de sexo e gênero na radiosensibilidade à radiação. Então, nós temos mulheres hoje que, na realização de exames da área médica, estão recebendo mais doses do que deveriam, né, como pacientes, porque a gente não tem essa diferença e que a gente sabe que existe essa diferença, né, de sexo, né, na radiosensibilidade para mulheres e para homens. Então, quero agradecer para finalizar, né, que o meu tempo já acabou, que a inclusão feminina, ela não é apenas uma questão de justiça social, né? Ela multiplica perspectivas técnicas, fortalece a segurança e acelera inovações sustentáveis. A atuação da mulher da radiologia no setor nuclear não é apenas possível, mas ela necessita e a gente precisa continuar ocupando espaço e liderando esses projetos, inspirando outras mulheres para trilhar esses caminhos. Então, eu quero fazer meu agradecimento ao WIN, né, pelo o convite. É uma honra estar aqui diante dessas mulheres protagonistas aqui das suas histórias. Quero agradecer à SBPR também, que me fez esse convite, ao CDTN por estar cedendo, né, esse momento para eu estar aqui fazendo essa apresentação para vocês também, e a Camila, que foi muito solícita em todo momento, tudo que a gente precisou dela, ela foi aqui muito solícita com a gente também nas orientações. Muito obrigada. Ô, Maru, obrigada, viu? Eu que agradeço, gente. Nossa, aprendi muito, assim, né, com as falas de vocês, assim, né, trazendo a perspectiva de instituições, assim, tão importantes, né, na nossa área, né? E né, a gente fica pensando, assim, como que a Ana Paula falou no começo, né, que essa evolução, assim, né, das mulheres ocuparem os espaços, né, é algo que está acontecendo, né, de uma forma tão lenta, né, mas que está acontecendo, né, e que, não sei, talvez, né, as pessoas, né, a sociedade no geral, talvez ainda tenha essa visão de que as mulheres elas queiram só representatividade, né? Claro, a gente quer representatividade, né? Como a Jaqueline comentou, né? Não é nenhum favor, né? Isso é algo que precisa ser feito, né? Então, e como que quando a gente tem essa diversidade, né? Isso melhora muito no próprio campo técnico também, né? Porque a partir do momento que, por exemplo, né? Numa área ali de proteção radiológica, ou de segurança nuclear, né? Você tem a visão, né? De diferentes perspectivas e não só lá do homem hétero branco, né? Com certeza esses diferentes olhares assim vai fazer com que essa cultura de segurança ela seja, né, muito enriquecida, né? Não só a cultura de segurança, né, mas tantos outros aspectos assim. Então, assim, não é só uma questão de representatividade, não, né? É uma questão que melhora o aspecto técnico, né? E também dos próprios resultados, né? E claro que também traz uma visão mais humana, né? Porque quando você tem ali somente, né, a visão de um grupo de pessoas, né? Então fica muito pobre, né? Então é extremamente importante.
É, Gente, então agora, se alguém tiver alguma pergunta, alguma colocação, pode levantar a mãozinha ou pode abrir o microfone. Não sei se alguém quer fazer algum comentário. Bom, se alguém tiver mais alguma pergunta, eu gostaria de fazer uma pergunta para Ana Paula. Bom, peraí, eu vou deixar a Priscila falar primeiro, que eu acho que a Priscila já tinha levantado a mão antes. E aí depois eu faço a minha pergunta para Ana Paula. Priscila, pode abrir seu microfone? Bom dia a todas. Bom Conseguem me dia, ouvir bem? Priscila. Sim, pode falar. Primeiro, eu queria agradecer pelas palestras, né, pela disponibilidade de vocês, que é muito importante. Eu sou mestranda do IPEM, aqui em São Paulo. Trabalho na parte de radiação de alimentos, então eu estou começando realmente na área nuclear. Para mim é tudo muito novo, tudo é novidade, tudo é aprendizado. E pela colocação de todas as palestrantes, eu acho que a gente sempre diverge para o mesmo ponto, né? A dificuldade que a gente tem em conciliar as obrigações que foram impostas para a gente pelos padrões da sociedade e a dificuldade de ter equidade nas oportunidades, porque às vezes as pessoas falam que tem oportunidade, mas não tem equidade. Então, na verdade, é mais uma observação para que a gente também que está ingressando procure os programas, né? Porque às vezes a gente fica um pouco perdida e tem dificuldade de chegar até as pessoas que já estão mais na frente, ou por vergonha, ou por medo, ou por não saber mesmo o caminho. Então, seria mais para as colegas que estão iniciando, procurem os programas, vão atrás, se inscrevam. Se não for ainda elegível por conta de conhecimento técnico mesmo, uma hora a gente consegue esse conhecimento, mas participem, porque se a gente também não começar a participar, não começar a cobrar, não começar a ir atrás, ainda que vocês que já estejam aí lutem para que esses espaços existem, eles acabam findando, né? Então, para que quem está chegando agora participe, se inscrevam, entrem nas conferências como puderem, quem puder ir presenciar nas presenciais, participem. Em todos os cursos que aparecerem, participem. Vamos ocupar os espaços de fato para que a gente tenha cada vez mais espaço e voz. Muito obrigada, viu? Muito obrigada, Priscila. Acho que uma ótima colocação, vai muito de encontro com o que a Jaque falou, né? Que muitas vezes as mulheres não se, não sei, acham que não tem todas as qualificações necessárias e aí não tentam, né? Mas muitas vezes, né, tá tudo bem se você, né, não cumpre todos os pré-requisitos lá de um determinado edital, né? Talvez ninguém cumpra, então talvez você é a pessoa que mais cumpra. Então, né, eu acho que isso de incentivar, né, as mulheres, né, da gente ter essa segurança, da gente tentar e acreditar, né, no nosso potencial, assim, é muito importante. E eu queria fazer, então, uma pergunta para Ana Paula, né? Ana Paula, cadê a Ana Paula? Ah, está aí. Você falou, né, sobre vários dados, né, que você colheu né, nesses bancos de dados, né, da BFM, né, e mostrando ali uma evolução, né, pequena, né, mas que está acontecendo, assim. E eu queria te perguntar se você enxerga, assim, algumas ações da BFM para que, né, esses processos talvez eles andem com uma celeridade um pouquinho maior, para que eles continuem, para que eles aconteçam, assim, você enxerga isso? Camila, eu acho que a gente tá num caminho, tá andando muito devagar nesse sentido, sabe? Eu acho que poderia ser melhor e eu acho Aham. que, porque, por exemplo, tem uma coisa linkando com o que a Priscila acabou de falar e com o que a Jaqueline também falou na aula dela, eu acho que a gente, primeiro ponto, muitas vezes a gente nem fica sabendo de alguns processos. Então, por exemplo, ela citou aqueles dois projetos da agência, né? Sim. Eu, por exemplo, conheci um deles, o outro não. Então, eu acho que primeiro, eu acho que falta das agências mesmo, a divulgação disso. Eu acho que a começar disso, porque a partir do momento que você divulga, mais pessoas vão ficar sabendo. Segundo ponto é que nós, vocês já falaram, nós mulheres, a gente tende a acreditar que nós não somos capazes, e nós somos, né? Sim.
Então, assim, eu acho que dá para melhorar. Assim, sendo bem objetiva na sua pergunta, eu acho que dá para Sim, melhorar sim. E eu falo até por mim. Ano passado, eu não sabia que tem o ICTP lá em Trieste, na Itália, que inclusive está vinculado à agência e tal. Eles fazem vários cursos, inclusive com ajuda de custo, né? E eu soube de um curso que eles têm na área de física médica, eu me inscrevi, fui, fiquei 20 dias lá na Itália fazendo o curso, e assim, eu nem sabia que existia esse projeto. Então, assim, eu acho que principalmente nós temos que evoluir nesse sentido. Alguém é, perguntou o nome, eu vou procurar exatamente, mas eles têm diversos cursos, não é um específico para a área nuclear, diversas formações e muito, muito ricas e interessantes, e foi assim, uma experiência não só em física médica, mas para sim, além da física médica, né? Porque aí a gente conhece gente do mundo inteiro que trabalha na área, né? sim, sim. Ótimo. Gabi, a Gabi levantou a mão, pode falar, Gabi. Então, um pouco da que a Ana Paula falou aí, a UIN, a gente tem um projeto dentro dos nossos projetos que a gente sempre divulga informações que tem lá no site do InTouch, da agência, informando os cursos, treinamentos. A gente sempre está divulgando lá no grupo as membros, né? Uma outra pergunta para a Ana Paula, minha pergunta é que, como você está falando pela BFM também, eu queria entender um pouco dessas políticas públicas de encaminhamento assim da sua fala, e a BFM ela pensa sobre essas problemáticas que você abordou nos seus slides. Mais ou menos isso, porque assim no final a gente precisa também encaminhar políticas públicas, né? De algumas problemáticas que a gente vai acabando trazendo aqui. Eu queria entender assim no contexto da BFM assim, como é que vocês pensam de encaminhar políticas públicas, já que vocês perceberam que há essa diferença de mulheres, tanto para dentro da física médica para entrar, quanto para fazer essas provas de certificações que você trouxe. É isso. Você está com seu microfone mutado, Ana Paula. Tá, desculpa. Só para confirmar se eu entendi sua pergunta, é porque estava bem baixo o áudio para mim. Eu não sei se era só para mim. Se a pergunta é sobre como a É, BFM enxerga é isso? Mas Essa... eu acho agora está me que ouvindo? Eu vou falar um pouco mais alto, porque eu esqueci que esse isso. meu computador, né? É para a gente encaminhar mais ou menos o que é que a BFM pensa de políticas públicas para os problemas que você trouxe, né? Que você trouxe essa questão da desigualdade dentro da prova de certificação, das mulheres dentro dos cursos de física médica, que está crescendo aos poucos, mas assim, qual é o encaminhamento de políticas públicas que a BFM pensa no contexto dessa problemática que você abordou? Eu acho que, em primeiro lugar, como eu falei, a gente está em passos lentos e eu acho que precisa melhorar muita coisa dentro mesmo da associação, tá? E eu estou falando enquanto mulher, e onde a maioria hoje, acho até que a equipe já é dividida, né, entre número de homens e de mulheres, mas eu acho que dentro da própria associação a gente ainda tem que melhorar é, isso. Mas, assim, efetivamente hoje, eu acho que a BFM está trabalhando mais até no sentido da regulamentação da profissão de física junto com as outras sociedades, né? Acho que esse é o principal foco. Mas eu acho que implementação de políticas com relação às mulheres, eu acho que ainda a gente tem que trabalhar internamente com isso, tá? Sendo Uhum. sincera. Que o que também é um dado muito importante para a gente, né? E que bom que, né, lá dentro que tem pessoas, né, mulheres como você, né, que estão dispostas, né, a aprender e a fazer essas discussões. Então, futuramente, né, eu É acho porque eu acho que que se a gente nem analisa os dados, a gente nem consegue. Se a gente não tem isso, dados, como que a gente vai trabalhar
né, trabalhar com isso. Acho que esse é o primeiro passo também, né? O passo... Com certeza, ter isso, ter, né, esse conhecimento e ter esse tipo de discussão, acho que já é um começo, né? E aí a gente espera, né, que futuramente, né, a BFM também traga, né, ações que sejam mais efetivas, né? É, Muito obrigada, Ana Paula. Eu acho que a Luciana tem mais uma pergunta, eu acho que vai ser a nossa última, gente, porque aqui já está dando meio-dia, mais de meio-dia, né? E aí, para a gente não atrasar aqui, a gente poder continuar os outros painéis na parte da tarde. Então, pode falar, Luciana. Oi, Camila, obrigada. E tá me ouvindo bem? Tá Imagina. tudo bem? Sim, 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 pode falar. Eu quero, assim, na verdade, fazer um comentário, deixar os parabéns aí para todas as pessoas envolvidas. Tá muito bacana, essa conferência, né? A participação. O que foi entregue aqui foi de muito alto nível, muita qualidade. E eu queria só chamar a atenção para dois pontos. É que, para as pessoas que estão aqui, e muitas vezes elas falam assim, eu faço parte de um coletivo, eu faço parte de um grupo, né? E ela tem que entender o que é essa parte dela nesse coletivo, nesse grupo, porque está muito bem esclarecido quem está, de repente, ocupando um lugar como painelista, como é, comitê executivo, o que seja, né? Mas tem que entender assim, qual é a minha parte aqui, qual é a minha ação, né? E para sair dessa postura de passividade, porque muitas vezes as pessoas entram e elas ficam esperando que as outras vão lá conduzir, fazer e liderar. A gente não pode liderar quem está numa postura passiva. Existe liderança de pessoas passivas, né? E a outra questão, quanto a isso de a gente saber das oportunidades e tal, né? Quando a gente está lá seguindo alguém também numa rede social, é uma forma também da gente falar sobre as oportunidades e entender também sobre essas oportunidades. E quando eu falo assim, tal pessoa fez um curso Lidera Gov, mas o que é isso de Lidera Gov? Como é que entra nisso? Eu posso entrar? Né? E aí ninguém pergunta, todo mundo vê, faz a audiodescrição, fala da mini bio, e não entende assim, mas como é que a pessoa fez isso? Onde que a pessoa estudou? Né? Então, assim, eu acho que tem que ter uma curiosidade a mais, né? E na hora que você vai lá e se apresenta, e está numa rede social, e está falando, e está se apresentando, você também está mostrando caminhos para as pessoas, né? Então, essa coisa de ficar quieto, ficar invisível, isso aí o sistema já fez muito bem com a gente. Então, a gente tem que fazer um trabalho de se tornar visível e aproveitar essas oportunidades, esse espaço, as redes sociais para isso. É isso, gente. Parabéns aí, um beijo. Muito obrigada, Luciana, pelo comentário e, inclusive, eu te acompanho nas redes e eu vejo que é um trabalho que você faz muito bem, informar nós todas. Bom, mulheres, eu vou finalizar aqui, então, né, o nosso painel, agradecendo muito mesmo as painelistas, né, Margarete, Jaqueline, Ana Paula, Obrigada. Ana Letícia, muito obrigada pelo tempo, né, que vocês dispuseram aqui para essa discussão, né? Também quero agradecer às instituições apoiadoras, né? A Sociedade Brasileira de Proteção Radiológica, a Associação Brasileira de Física Médica, a Agência Internacional de Energia Atômica e o Coletivo de Mulheres Negras na Área Nuclear, né? Pela indicação dessas mulheres tão incríveis, né? Com tanto conhecimento e que contribuíram, né, com esse debate para que realmente nós, mulheres, né, tenhamos mais espaço nesse campo, né, nuclear e também da proteção radiológica. Só um aviso, então, na parte da tarde, a gente vai continuar às 13 horas, tá? A Catherine, ela vai moderar a mesa com o título Educação e Capacitação Profissional para Mulheres. Então, eu já estou ansiosa aqui por essa próxima mesa. E muito obrigada a todas as pessoas que estão aqui presentes. E bora almoçar, que daqui a pouco a gente volta. E é isso, gente. Jaque, boas férias.
Obrigada, Camila. Obrigada, pessoal. Muito bom